tarde a todos. Sou Patrícia Dantas, consultora do Sebrae, das áreas de empreendedorismo, planejamento e inovação. Tenho uma grata satisfação de falar para vocês sobre pitch, nada mais é do que uma forma de comunicação, que é minha área de formação. Eu sou fonoaudióloga e tenho uma história toda por trás da comunicação com venda e venda com gestão, e essa simbiose me fez chegar pelas histórias da vida até o Sebrae. Então, quando é para falar do pitch, eu falo com muita satisfação, que é como eu coloquei aqui para vocês no chat. Comunicação, a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber uma outra mensagem como uma resposta. É uma palavra derivada do termo latim comunicare, e é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, assim, eu queria trazer um pouco sobre esse conceito do que é comunicação, para vocês verem que é algo comum, algo que a gente faz no dia a dia, mas que carrega conosco algo muito forte, da educação, algo muito forte do nosso subconsciente. Então, inclusive, o falar em público ainda é considerado, em pleno 2020, o maior medo da humanidade, mas que, na verdade, é algo tão intrínseco a nós, e desde pequeno, até mesmo antes da fala, a gente já comunica através de sons e gestos, e a gente não consegue enxergar isso como essa troca de respostas, de mensagens. Na verdade, são mensagens. Então, o pitch, gente, na verdade, ele é uma apresentação rápida, tá? É um momento de você vender o seu peixe. Ele atua para atrair o seu projeto, para alguém. Muitas vezes o pitch, você não vende todo o projeto que você está passando ali, toda a solução que você está passando ali, mas partes dele. Então, muitas vezes pode ser a parte da equipe foi quem chamou a atenção, o time foi quem chamou a atenção daquele interlocutor, e vocês vão ver porque eu falo interlocutor. Muitas vezes a própria solução, o interlocutor nem se deteve muito na parte de monetização, e não importa, o que a gente precisa ter a firmeza e a certeza que existe algum roteiro que a gente precisa organizar para que, de fato, a mensagem ela passe da forma mais dinâmica possível e mais, digamos assim, mais fácil daquele interlocutor fazer a recepção. E por que eu estou falando interlocutor e não investidor? Gente, o pitch, ele não é só para você amarrar e fechar a venda. O pitch, ele é para você se apresentar a um parceiro, a um próprio concorrente que você queira apresentar como sendo algo que possa agregar ao projeto dele, ou vice-versa, parceirizar, como agora, algum momento para inspirar alguém, se a gente tiver aí esse pitch da Finger. Então, não se detém aqui. O pitch, e assim, eu fiz questão de ouvir vários áudios, e muitos deles dizem é o momento de você vender, é o momento de... Não, calma. Ali é o momento de você pegar o cartão de visita daquela pessoa. Ele é um processo para que você venha a sentar na mesa e aí, de fato, fazer a tua apresentação, àquele interlocutor, que aí, naquele momento, pode ser o investidor,
né? Ou o teu futuro sócio ou investidor anjo, enfim. E aí sim, tá? Mas o pitch, ele é apenas para você iniciar uma troca de mensagem, algo que desperte e que atraia esse interlocutor. Eu vou colocar agora o slide para a gente falar um pouco dos tipos de pitch, tá? E um pouco desse roteiro. E no final, eu listei aqui umas dicas que eu gostaria de trocar com vocês, tá? Passar, eu procuro aqui, eu vou contar para vocês uma historinha. Ontem, quase que eu morro, como diz, quase que eu morro do bofe. Eu não sabia que eu estava aparecendo para vocês. Eu agora estou aparecendo para vocês. Sim, sim. Apresentação também. Perfeito. Tá, né? Eu acho que eu não vou fazer uma reflexão aqui para o pitch, né? Que assim, não importa se você esteja diante da pessoa, né? Fisicamente, né? Mas você tem o cuidado de estar sempre passando aquela mensagem, sempre passar a segurança que você está focado naquilo ali, né? Então, assim, eu me dispersei. Sinceramente, eu agi da forma mais natural, como se essa luzinha azul que eu estou vendo aqui fosse todos vocês. Né? E isso é muito interessante e a comunicação ela é sim uma interpretação, por mais que vocês sejam o mais natural possível, né? Não cabe mais a gente querer num pitch ou querer numa apresentação, seja onde for, da faculdade ou no trabalho, nunca tente imitar alguém, gente, né? Não subestime as pessoas. Elas percebem isso, né? O interlocutor, ele é alguém bastante criterioso e bastante observador. Parta sempre desse princípio, que você fica tranquilo. E eles percebem quando você usa jargões de muitas pessoas. Assim, eu costumo dizer que observe sempre quem é esse interlocutor. Então, se é alguém que você vai falar, por exemplo, a gente, né, que vive esse universo, Lívia, de inovação, então tem muita palavra em inglês, né? Muita palavra em inglês. Verdade. E certa vez a gente estava com um grupo de construção civil. Vou contar essa história para vocês ficarem bastante atentos. Não se preocupe, a apresentação é super curta. Se detenha mais nesse bate-papo das experiências que a gente vai passando, que isso é bastante salutar. E a gente lá no César e o cara fazendo a apresentação, assim, um cara super bem conceituado, uma das pessoas mais expressivas aqui em inovação. E daqui a pouco ele começou, né? Hackathon, e MVP, não sei o quê, e eu me abaixando na cadeira, eu falo-me, Nossa Senhora. E eu olhando para a cara, né, do meu público, e eu via que o pessoal, daqui a pouco, começou meio que dispersar, um levantava, bebia água, né? Eis que tá aparecendo alguma coisa aqui para mim. Tá normal aí para vocês? Por favor, mova a janela. Tá normal. sim. Tá, né? E aí, a sorte que aí a gestora do Sebrae fez uma intervenção e disse, olha, agora, por favor, traduza tudo que você falou em inglês, porque isso não faz parte do nosso jargão e a gente não conhece. Então, assim, né, a gente tem que ter o cuidado, né? Obviamente que muitas vezes você nem conhece quem é que você vai fazer essa comunicação, mas tente o mínimo possível identificar quem é o universo dele, né? O que é que permeia, quais cenários que ele convive, para que você não esteja achando que está sendo a bala que matou Kennedy e ele está te achando o maior idiota porque tu não estás fazendo ele entender nada. Não é verdade? Então, existem esses cenários, existem interpretações, sim, mas não perca a sua essência. Né? Eu acho que quanto mais natural for, mais, inclusive, credibilidade você passa. Tá? Então, o pitch é isso, tá, gente? É algo muito simples, é algo que você faz com a maior naturalidade, tem um roteiro, né? E, assim, vocês vão ver que
vocês vão conseguir fazer em pouco tempo. Se você disser não conseguir fazer em pouco tempo, o tempo está curto, então não queira aumentar o curto. Se você não consegue fazer em curto tempo, vender algo que foi construído com você, que você co-criou, que tem todos os seus objetivos, suas intenções, é o seu peixe, não tente aumentar o tempo, porque você também não vai conseguir. Tá? Então já parte desse princípio de que não vai ser o tempo que vai determinar o teu resultado. Não é o perfil do interlocutor. Ah, mas eu falei e ele não me interpretou. Ah, ele me achou arrogante. A culpa é sempre sua. O locus do controle do resultado, da tua comunicação, do teu pitch é teu. O que foi que falhou? Tá? Tu não procurou saber quem era o perfil dessa pessoa, né? O que você estava falando, e isso é importante, a tua solução, o teu impacto que tu estás querendo gerar, é algo que precisa que tu tenha um tom de voz mais firme, né? Uma sílaba tônica mais forte, que é o que a gente chama da razão, né? Quando a gente precisa que seja algo que precise impactar, algo que, né, e aquele interlocutor, ele precisa que você mostre para ele uma certa imponência, não do ponto de vista autoritário, mas de firmeza. Então, usa essa firmeza, usa essa objetividade, usa essa clareza, e as sílabas tônicas você afirma. Então, é alguém que fala sempre, sempre elevando elevando o tom da voz nas sílabas tônicas. Tá? E quando você vai falar algo que envolve algo mais emocional, né, que você sabe que o contexto daquela pessoa tem uma fragilidade mais de emoção. Vou dar um exemplo: quem faz algo que impacte para criança e adolescente, para idoso. Então, esse interlocutor é alguém que tem um perfil um pouco mais emotivo. Então, assim, entra com mais um timbre e uma performance mais afetiva, né? De maior proximidade. As sílabas tônicas, elas são mais prolongadas, né? Num tom mais sem ser tão afirmativo. Então, tudo isso faz toda a diferença. E por quê? Porque a gente sabe que 55%, gente, do efeito da tua comunicação, ela é pela expressão corporal, tá? E há também, isso precisa ter muito cuidado. Eu posso ter todo o roteiro na minha cabeça, saber expressar bem, passar bem, expressar não, passar bem, fluir bem a minha fala, fluir bem, mas o meu corpo, ele precisa também estar em harmonia com a minha fala. Porque o interlocutor, ele percebe, você não, mas ele percebe. Então, a gente precisa manter essa harmonia corpo e fala numa apresentação onde você é o emissor, né? Você é o emissor e existe o interlocutor. Quando se tem algo que a apresentação é algum vídeo e algumas desenhos, que isso é uma pegada também que eu estava vendo ontem do Dan Room, que ele tem um livro que eu até anotei, muito massa, sobre essa questão da potencialidade do desenho, né, do escabouço do desenho, e aí esse sing da vida, né, que ele fala, o visual singer, e isso tem um impacto grande também nas apresentações. Mas, como eu falei, o pitch, ele tem o papel, né? E aí, entendam, eu não estou dizendo quem é melhor nem quem é pior ferramenta, mas o pitch, ele tem esse papel de intermediar. Ele é aquele momento que você vai marcar um segundo encontro, um café, uma reunião com aquele interlocutor que você tem algum interesse, seja investidor, seja parceiro, né? Seja alguém que você queira conversar para validar, né? o teu projeto, a tua solução. Então,
tenham muito cuidado, né? Assim, o que eu quero trazer aqui é entender quem está do outro lado na interlocução é bastante salutar. E aí vamos passar aqui os tipos de pitch, né? E aí a gente tem o pitch elevator, que é o pitch, lá vem o inglês, o pitch do elevador, né? Que é um modo rápido, onde é simulada uma breve apresentação, uma conversa de elevador de 30 segundos, para trazer a problemática, a solução e como ela irá resolver a dor do cliente. Então, o pitch elevator, o pitch do elevador, ele foca em 3 itens. Problema, tá? Lá, volta o Canvas, por isso que é importante trabalhar o Canvas antes do pitch, porque você tem todo um visual, né? Todo aí onde entra a importância do Den Room, né? Você tá o desenho ali te mostrando a lógica, o modelo do teu negócio. Então, qual o teu problema, qual a tua solução e qual a dor, tá? E aí, importante, vocês vão ver e preste atenção como é importante trazer alguns momentos aqui, indicadores. E vocês vão ver na frente que o pessoal faz muito bem isso no vídeo. O pitch, né, que é o mais comum nessas maratonas, né, e nesses desafios, é o pitch, apresentação sumária de 3 a 5 minutos, né? Ele contém os principais pontos do modelo do negócio pretendido, então ele estica mais um pouco, ele vai ali até a vantagem competitiva, ele vai ali até a parte de monetização, então ele já abre mais um pouco, né? E o pitch deck, socorro. Deixa eu voltar aqui, é porque a imagem está bem aonde eu passo. Deixa eu só tirar daqui, agora passar vocês para o outro lado. E o pitch deck, que ele é um modelo mais ampliado, né, voltado para um projeto mais avançado, contém os aspectos do plano de negócio, geralmente é composto por 10, 15, então assim, já é um pitch já daquele momento que está da tração, né? Então, né, tracionou, pá, então já é o deck, já é, ele já tem, digamos assim, mais passos dados. Então, talvez o momento, aquele momento do elevator que você fez com Lívia no elevador, até o momento que você conseguiu agendar reunião com ela, talvez, né, você já esteja no momento assim de um pitch deck. Né? E aí, porque você já tem ali mais insumos para apresentar. Peraí. Antes de passar, eu vou mostrar aqui a vocês, um pitch elevator, um exemplo, com o John Kepler, né? E vocês vão ver, e eu queria que vocês observassem a diferença de cada apresentação, né? Foram pessoas escolhidas, né, pela produção, mas que vocês prestassem bem atenção nos roteirozinhos que cada um utilizou, tá? Quem quiser pode até anotar e depois a gente vai passar os roteiros e conforme a gente vai passando os roteiros, a gente vai trazendo o exemplo deles. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês nessa observação, nessa anotação, para poder a gente ir fortalecendo os próximos slides, tá? Fazendo aí a analogia. Bora lá. No episódio anterior do Elevator Pitch, você viu. O Sebrae lançou o desafio de apresentar o valor e o diferencial da sua empresa para o investidor enquanto o elevador sobe. Os empreendedores vão encarar um investidor com grande poder de identificar oportunidades em 40 segundos. E aí, vamos subir? Oi, João, tudo bom? Meu nome é Priscila, Startup Malalai. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo jóia. Malalai. Isso. Vamos subir até o quinto? Vamos lá. Primeiramente, parabéns pela sua filha Maria, tão jovem, já empreendedora. Eu vou te contar a história da Cris, que é a filha de um outro João,
Ela pediu um táxi para voltar para casa e ela só se lembra de ter acordado sozinha, machucada na rua. Ela foi estuprada por 2 homens. O pai da atriz poderia ter evitado que isso acontecesse e é por isso que surgiu o Malalai. A gente desenvolve tecnologia para que as mulheres estejam mais seguras e para você ter o poder de ação e esteja lá quando elas precisarem. A taxa de estupro no Brasil é de 1 a cada 11 minutos, isso se repete em outros países da América Latina. O nosso modelo de negócio é venda e assinatura. Estamos na fase de estratégia de vendas. Eu gostaria muito de te manter atualizado sobre a nossa evolução. Muito bem, parabéns. Te vejo daqui a pouco. Obrigada. Considerando o tempo, a situação e o fato de ser quase que um improviso, apesar da gente treinar bastante, eu acho que foi bem positivo, assim. Olá, João. Prazer. Meu nome é Diogo Lana e eu sou da startup Odd Engage. Qual é o nome da startup? Odd Engage. Vamos subir pro quinto? Vamos. João, o mercado fitness de CrossFit aqui no Brasil cresceu 320% nos últimos 3 anos. Nós temos mais de 100 mil praticantes aqui no Brasil e mais de 2 milhões no mundo. Quantos deles desistem simplesmente por não ter objetivos e se desmotivarem? Atualmente nós oferecemos a gestão financeira e para a proação de eventos, mas queremos ser a Nike Run do mercado. Nós já atingimos o break-even, temos 3 mil usuários e parcerias muito sólidas. Queremos oferecer para esse usuário final quando e o que ele deve fazer para atingir os objetivos dele. Muito bem. Chegamos no quinto andar. Obrigado. Te vejo daqui a pouco. Tá, ok. Obrigado. É a primeira vez que eu faço um pitch e o elevador subindo, isso aumenta muito o nervosismo. Achei, assim, de uma experiência incrível. Oi, João, tudo bem? Olá. Sou o Wellington da 3D Virtual Care. Muito bem, Wellington. Vamos subir então? Vamos. Pois bem, o senhor sabia que milhões e milhões de pessoas no mundo têm problema de fisioterapia? Que a grande maioria não cumpre porque ou é caro, ou demora, ou realmente fisioterapia é uma coisa que gasta muito tempo. Nosso produto, Dr. Cleber, ele resolve esse problema, porque com sensoramento remoto e técnicas de leitura 3D, do consultório o médico consegue controlar o paciente e fazer todos os exercícios. Ele jogando um joguinho como se estivesse no Xbox, ele recupera mais rápido, com 10 vezes mais barato o custo. O nosso modelo de negócio é alugar isso para as clínicas e elas para os médicos, criando uma grande rede de telemedicina. 3D Virtual Care, transformando vidas. Muito bem, parabéns. Nos vemos daqui a pouco. Opa, obrigado. Ensaiei bastante, né? Mas sempre na hora H vem a emoção, né? Diz que um pitch é uma arte em construção. Nunca ele termina. Então, mais uma experiência. Está chegando a hora do João Kepler dar o veredito para os empreendedores. Quer saber o resultado? Fique ligado no episódio final do Elevator Pitch Sebrae Minas. Viu, gente? Estão me ouvindo? Alô? Sim, muito interessante mesmo, hein? Gostei. Não é Vamos fazer um desse na faculdade. Tem um elevador, já tem o elevador. Eita, boa, boa! Você viu aí o pessoal da Finger, que o candidato da 3D Virtual Care, que foi que ele disse? O pitch é uma arte em construção. Achei tão fantástico isso que ele disse, né? E aí, vão me dizendo aí o que foi que vocês identificaram aí na fala deles, que chamou a atenção de vocês. Bora lá. A Malalai é a primeira, né? Nenhum deles fala em compre meu produto, né? Todos eles tentam conquistar o cliente. Justamente que é a grande chave do pitch, né? Você não tenta vender o seu produto, você tenta vender a sua ideia, que é aquilo que conquista, né? Exatamente. O contexto é que vende a ideia, né? Eu acho que a mais atrativa foi não me engano, da segunda, que ele falou que a empresa dele já atingiu o break-even, que ele já atingiu o ponto de equilíbrio dela, então quer dizer que a empresa se sustenta e ela, entre os outros, é, entre aspas, o investimento mais seguro a se pôr.
É o que ele pergunta o nome 2 vezes, né? Isso, Como é o isso, nome? esse mesmo. Esse mesmo. Von Degage, deve ser um nome alemão, né? É porque ele entrou também com indicadores, né? Ele disse que o mercado cresceu 320%, né? Ele fala que 100 mil frequentadores, né, de CrossFit no Brasil, 2 milhões no mundo, ele entrou com alguns indicadores. Mas a Malalai também ela fez algo bem interessante na integração com ele, né? Vocês viram que ela falou no nome da filha dele, da Maria, né? Que é uma ela tentou trazer uma memória que ele já tinha, né? Ele tentou envolver ele naquilo, dizendo, meu Deus, eu preciso disso. Porque aí ela foi no discurso aquele da emoção. Por quê? Porque o impacto dela é um impacto social que é muito sensível, né? Que é a questão a cada 1 minuto, ela fala, cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, ela fez toda essa integração, né, emocional com ele, foi bem bacana também. E o 3D virtual? 3D Virtual Care, foi que vocês identificaram também. Vocês perceberam que ele iniciou bem já com um problema, né? Do tempo que se perde. Ele já apresentou o problema e já apresentou a solução que ele coloca no mercado. Exatamente, né? Ele entrou com toda a problemática, né? Fisioterapia, toda casa tem alguém que precisa ou já precisou de fisioterapia, né? Essa questão do tempo, que é uma grande dor, né? Um grande problema para as pessoas que precisam. E e no final ele termina com um slogan, né? Ele diz transformando o seu tempo com a físio, uma coisa assim. Ele utilizou de slogan. Então, assim, cada um... Aí, se você perguntar qual é o mais bem feito, qual foi o que ganhou, o que a gente precisa trazer aqui é as oportunidades de melhoria que cada um teve, né? Uma fez a integração da emoção pessoal, até porque a solução dela requer isso, beleza? O outro do CrossFit trouxe alguns números, né? Porque se ele fosse falar CrossFit, que impacto isso tem, né? Assim, né? Aí é algo, tudo bem, tem o impacto do bem-estar, coisa e tal, mas de repente, quando ele usou os números, né? Quando ele falou do mercado, então já salta os olhos. E o 3D Care toda essa problemática da fisioterapia. Então são cases assim, bem interessantes para a gente usar como oportunidades, né, de melhoria e para fazer a gente refletir, né, que são cases completamente diferentes. Oi, pode falar. Creio que o Sebrae atingiu, né? Quem é que está falando? Para mim não aparece aqui. Larissa. O Sebrae atingiu, né? O que ele queria com esse programa, porque eu tô mesmo aqui querendo saber quem ganhou. Ele conseguiu captar. Eu fiquei assim também, Larissa. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei curiosa, tentando adivinhar. Quem ganhou? Né? Mas aí é que tá, gente? Eu acho que é essa mensagem subliminar que a gente deixa. Vai depender do interlocutor. O que é que ele estava buscando? Né? Porque não pensem em vocês que o investidor ele chega assim, fala, não, eu estou com uma grana. Uma vez eu estava conversando com o investidor, que ele permeia muito ali pelo Porto Digital e o César. E ele disse a mim, ele disse, Patrícia, eu tenho um recurso tal, mas assim, tem que me tocar, não é algo que, isso aí vai monetizar, vai me dar dinheiro, tal. Mas tem aquela questão da paixão, do sentimento. Será que eu vou gostar de estar me envolvendo com isso aí? Né? Então, assim, vai depender, eu acho, aí do momento do João, né? O que é que ele está trazendo, né? Como... Já arrumou aqui? Oi? Posso continuar?
A gente Então, foi invasão de som, professora. um pitch ele deve se ajustar a cada situação, né, conforme o público, aquilo que a gente falou, um cliente, um parceiro ou investidor. Aí a descrição deve ser simples para que até um leigo entenda, né? Repetindo também aquilo que eu falei no início. Simples, com jargões simples, nada que não seja do cenário da fala, da comunicação daquele interlocutor, tá? Se Patrícia, o pitch for... Oi? Uma contribuição. Eu vendo você falar e estou refletindo aqui que é aquela questão do início que você começou, da comunicação, né? Você se preparar para quem você vai falar, porque, na verdade, você pode ter várias abordagens para explicar a mesma coisa. Então, de repente, dependendo de para quem você vai explicar ou para qual banca você vai submeter, né? Se é uma banca de investidor, se são vários empresários que, de repente, você tem a oportunidade de fato, dali já ter uma venda, ou se você vai submeter um edital de inovação. Então, são linguagens que é isso que é muito legal, eu acho, no pitch, que é você entender o que é que o seu público vai fazer mais link. Então, eu acho que essa é a coisa mais efetiva do pitch, na verdade, é você entender a quem você vai comunicar. Isso, exatamente. Eu conhecer, a importância de eu conhecer esse meu interlocutor, quem vai estar do outro lado. Tá? Seja ele como investidor, seja ele como parceiro, seja ele como cliente, não importa. Eu preciso saber como é que eu vou convencer, né? Como é que eu vou persuadir a esse meu interlocutor. E por isso que eu acho a frase do empreendedor lá do 3D Virtual Care, porque ele diz isso, o pitch é uma arte em construção. Então, não pense você que o pitch que vocês vão fazer para esse momento agora aí na Unifavip, vai ser o pitch que vocês vão usar ad eterno. Não, ele pode mudar, ele vai estar, ele é extremamente orgânico. Ele vai estar mudando a cada interlocutor, ele vai estar mudando a cada passo do teu negócio, né? Algo que você vai tirar e vai pôr aí nesse teu modelo de negócio. Então, é nisso aí que a gente precisa entender. Os elementos essenciais... Eu tô faladeira hoje, minha gente, mas é porque os insights vão surgindo. Não sei se acontece isso com vocês. Isso é massa. Mas os insights vão surgindo e a minha cabeça fica mil. Eu fico pensando também na questão do Canvas View, né? Do seu modelo de negócio pessoal. Eu acho que isso é uma sacada boa também, não só para a apresentação de projetos, mas é para a sua apresentação pessoal. Tipo, quando você vai concorrer a uma vaga, ou quando você vai apresentar o seu produto, ou a sua expertise em alguma área de trabalho, em determinada vaga, é interessante que você molde essa forma de apresentação, seja do seu currículo, seja da sua apresentação, para o que de fato está sendo mais frisado naquela vaga ou naquela oportunidade. Eu costumo fazer isso há algum tempo. Se eu vou, por exemplo, eu trabalho na área de administração, trabalho na área de projetos e trabalho na área de educação. Então, de repente, o local que eu preciso me encaixar ou que eu estou a fim de concorrer, eu vou canalizar, não inventar mentira, porque aí isso, com o tempo, se desfaz, né? Porque você não consegue mostrar e comprovar o que você não é, o que você não tem. Mas, tipo, você canaliza para essas expertises, que é, de fato, o que vai crescer o olho mais e vai te colocar mais competitiva naquela vaga, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também da gente ver como um todo na vida. Eu tô querendo convencer, sei lá, a minha namorada ou meu namorado a fazer um tipo de programação. Então, vamos lá, eu conheço a pessoa com quem eu estou me relacionando e aí eu vou nos pontos que eu acho que para ela tem um valor relevante, o que eu vou agregar nessa minha proposta. Quando eu vou fazer parte de um trabalho, eu acho que é a mesma coisa. Eu sou educadora e eu sou gestora de projetos, mas o que a vaga está pedindo, por exemplo, é alguém que tenha
uma boa comunicação para estar trabalhando determinado tema. Então, eu já vou enfatizar as experiências que eu tive mais como educadora, como palestrante. Entendem? Faz sentido para vocês isso? Sim, sim, faz muito Queria sentido. até ver se alguém tem alguma experiência assim também, que deu esse start assim e pôde colocar isso. Foi massa, Liv, isso aí. Estão me ouvindo? Sim. Tem na Fly? Tava mesmo, essa mensagem que tu mandaste estava aparecendo direto aqui, mas agora saiu, viu? Deixa eu falar. Isso aí que Liv falou é extremamente importante, gente, quando a vantagem competitiva, eu vou até antecipar, que ele vai estar aqui, mas eu já vou antecipar para vocês. A vantagem competitiva é o quadro técnico. Vocês fazem fazem parte dessa vantagem competitiva, então que isso seja falado no início. E eu assisti ontem um pitch bem interessante de uma moça que ela desenvolveu uma plataforma para academias. E a primeira coisa que ela faz: eu sou fulana de tal, eu tenho 10 anos em experiência no mercado de academia, meu sócio é fulano de tal, personal há tantos anos de experiência, meu outro sócio tá tal. Então, ou seja, isso foi importante por conta do tipo de vantagem competitiva que ela precisa passar a mensagem, e ela sabia que o interlocutor, para ele, era importante nisso, né? Mas você veja que no do pessoal, do Elevation, no Elevation talvez não seja o momento de apresentar a equipe, tá? Só dizer o que é o negócio, tal, porque você pode perder tempo nisso, e isso não é uma vantagem competitiva, tá? Isso dentro do contexto pode não atrair a ideia. Então, só trazendo um pouquinho do Canvas e Olivia que você falou agora, da fala, né, da sua pessoa, para o momento pitch negócio. Foi bem pertinente. Boa. Esse pitch que eu assisti ontem. Então, os elementos essenciais, né, para um bom pitch, ou seja, um roteiro, né, todo o script, né, da sua apresentação. O começo, o início da apresentação deve ser impactante. Pense em frases de efeito, cativar os ouvintes, fale dos problemas do cliente e conte como sua solução pode melhorar a vida dele. E aí a gente viu bem que os 3 lá do Elevator falou isso, né? Eles falaram, inclusive, que aí é um momento bem interessante de vocês colocarem, se tiverem em mãos, alguns indicadores, né? Alguma estatística que vocês sabem ou do problema ou da demanda, né? Do mercado. É bem interessante. O produto, então, descreva o produto, o serviço, ou seja, a solução, né, que vocês estão trazendo, a funcionalidade dela, o benefício, né, como aquilo é feito. E depois o modelo de negócio, né, como é que aquilo de fato, aquela boa ideia, ela pode, ele diz assim, que uma boa ideia, ela pode não significar nada se você não souber como ganhar dinheiro com isso. Então, é o momento que vocês vão dizer, tá, tu tem um problema, imagine vocês que tá lá, interlocutor, braço cruzado. Tá, tem um problema, estás trazendo a solução, sim, e como é que tu vai fazer? Né? E como é que vai ser a prática disso? Como é que vai ser o mercado para isso? Como vai monetizar? Oi? Alguém falou? Nesse caso aqui que você falou no começo, buscar algum dado, enfatizar algum dado, como a gente hoje em dia está buscando muito assim a inovação, possa ser até que não tenha dados de validação, vamos dizer assim, para ser usado. Uma ideia que eu dou para quem está começando aí com pitch é fazer um Google Forms, utilizar redes sociais com os amigos, fazer uma pesquisa, você mesmo fazer seu dado, que já serve como uma validação até do seu produto, né? Com certeza, massa. Muito legal isso aí, Larissa, que você falou. A gente no desafio agora ficou tranquilo essa parte de indicadores, porque como eles estavam trabalhando os 17 ODS da ONU,
Então, inclusive, eu achei um vídeo muito massa, se vocês tiverem a oportunidade. Tem um vídeo da... Como é o nome? IBGE. As 17 ODS comentadas, minha gente. É fantástico. E aí, lógico que quando a gente vai pegar no próprio IBGE, elas têm vários números, vários indicadores com relação às ODS. Né? Quando é algo que você vai trabalhar, um problema para o mercado, não tão focado nos impactos, e também eu não consigo ver, eu acho que tudo que a gente tá desenvolvendo, né, de uma forma inovadora, você sempre vai achar lá em algum critério lá das 17 objetivos. Mas, assim, vai que você não tenha algum indicador, não encontrou nada de fato evidenciado, óbvio, e foi bastante bem lembrado aí essa etapa que a Larissa falou, de usar o Google Forms. Gente, a gente usa a ferramenta muito do Google Forms no processo, no momento de trabalhar um mapa de empatia. Eu preciso fazer essa escuta, né? Eu não posso trazer uma solução, aquilo que a gente até falou ontem, e eu falei lá nas habilidades também. Eu não posso trazer uma solução, eu não posso reunir meu grupo e dizer, eu tenho uma solução, toma, e vai e leva isso para o mercado e oferece para o mercado. Não, tá? A gente precisa fazer a escuta. Eu preciso saber o que é que o cliente quer e não o que eu acho que é bom para ele. Então, esses números da tua pesquisa de empatia, ela é fantástica. São números que você pode sim e deve utilizar, que seja relevante para impactar e contextualizar a tua ideia. Beleza, foi massa, Marisa. E aí, né, a gente vai para mais um... São 7 pontos, tá, gente? Esse roteiro, esses elementos são 7. Então, agora a gente vai para mercado. Mostre o potencial de mercado. Quem são seus clientes e concorrentes, né? E aí é onde tem um momento que pode entrar bem legal esses indicadores aí que você fez do teu questionário, né? Que é o questionário que a gente chama de questionário de ponto de partida, para poder ouvir e sentir o que o cliente precisa, o que ele tem como dor, o que ele tem como objetivo. É bastante importante. Né? A vantagem competitiva, que aí Lívia deu essa dica aí, né? Então, assim, se a equipe é experiente, já começa impactando aí com a descrição, né, dessa equipe, né? O que você oferece de melhor, né? Uma tecnologia inovadora, os canais de vendas exclusivos e alianças estratégicas. Então, essa vantagem competitiva, ela tem que entrar aí. Patrícia, mas eu ainda não identifiquei essa minha vantagem competitiva. Calma, tá? Mas você tem elementos acima que diz que você está está dirimindo problemas do mercado, sim, tá? Mas já saiba que essas vantagens, ela tem um viés na interlocução bastante impactante. Tá? E lembra que eu disse no início, às vezes o interlocutor, o cliente, o parceiro, o investidor, ele nem compra a tua ideia total, a tua solução. Ele pode só querer tua equipe, porque ele viu que ele é experiente, e ele já vem com uma caixinha lá de uma ideia que ele está pensando, a tua solução, e ele tem alguém ele tem na rede de contato dele, no network, alguém que, se entrar aí com vocês, engrenar com essa solução, vai dar show, e etc, etc. Então, o fato de vocês não terem essa vantagem não exime vocês de fazerem um bom pitch, tá? Pensem sempre nisso, que vai depender do interlocutor. Aqui que passa. Empreendedor, né? Uma empresa promissora desaba sem uma boa gestão. Uma empresa promissora desaba sem uma boa gestão. Mostre suas qualidades e fale das habilidades da sua equipe. Gente, eu não vou dizer o nome, né? Porque eu não tenho evidência. Mas um dia desses aí eu assisti um pitch que me chamou bastante atenção. Os meninos eram super
inclusive tá rolando assim, tem eles no YouTube e tal. Eles participaram como apresentação de pitch, até como referência, tá? E eu tive o cuidado de pesquisar sobre essa solução. Gente, no Face, eles têm... em 2015, foi a última publicação deles. Não tem Instagram. O site derrubado. Quando eu olhei, então assim, a inferência, mais a evidência que a internet me deu é que eles não avançaram, né? Ou seja, o que eles tracionou, o 4x4 deles deve ter falhado. Porque não tem mais eles em canto nenhum. Agora, gente, se vocês verem o pitch dele, vocês, não é possível, não acredito, não. Eu vou pesquisar mais, né, sobre eles para ver. Eu acho que vai virar até estudo de caso. Porque é perfeito. Mas eu acho que eles estão naquela estatística do comportamento empreendedor, tá? Algo falhou nesse meio aí, não sei o quê, né? E que eles não avançaram, eles não tiveram sucesso. Então, você pode ter uma excelente priorização de problema, uma excelente solução, uma excelente modelo de negócio, tal, mas se a gestão não for boa, aquilo não vai avançar, tá? Então, essas habilidades, esses comportamentos, essas competências, vocês precisam trabalhar. E, gente, a gente está falando aqui de pitch e a gente está falando de comportamento empreendedor para a vida. A gente não só usa o pitch para a gente vender algo, para a gente colocar o nosso empreendimento no mercado. Não! Eu faço pitch aqui dentro de casa com minhas filhas, eu faço com meu marido, tá? A gente faz numa escola, a gente faz como professor, a gente faz como aluna. A vida da gente é um eterno pitch. A gente comunica rápido, a gente apresenta as coisas rápido. E nesse mundo, muito mais ainda, a gente precisa ser emoção, razão ao mesmo tempo, precisa ter objetividade e tudo, enfim, né? Eu estou aqui agoniada porque eu estou no escuro e não quero sair daqui. Enfim, então, esses comportamentos e o pitch, por favor, estudem e aprofundem. E vocês têm aí o Sebrae, né? O Sebrae com essas oficinas maravilhosas sobre pitch. O Sebrae tem uma ferramenta para quem tem dificuldade para falar, para se comunicar com um interlocutor, com mais de um interlocutores, ou para uma plateia grande, que não tem diferença. Gente, muitas vezes, falar para uma única pessoa é muito mais difícil para determinada pessoa do que falar para uma plateia grande. Por quê? Porque vai depender do perfil daquele interlocutor. Eu vivi isso a semana passada, né? Eu tive um mediador de sala que o cara era PhD em economia. Caraca, a minha formação, eu sou fonoaudióloga. E eu ia falar de habilidades de empreendedores, né? Mas depois caiu minha ficha de peraí, calma, ele tem a técnica, né? Ele tem a academia, mas eu tenho a prática. E aí respirei fundo e graças a Deus foi excelente. Hoje é meu amigo, professor Luiz, um PhD mesmo, literalmente em economia na Universidade Rural, no curso de administração. Então, Oi? Olha eu de novo. Olha eu de novo. Esse gancho eu achei interessante para que a gente também se ressignifique, né? Nessa questão que você mesmo falou, assim, eu sou fonoaudióloga, mas eu digo, opa, eu tenho uma prática. Então, eu acho que é isso também, que essa economia mais compartilhada, mais colaborativa, que ela traz para a gente, que é se redescobrir, independente da sua formação técnica, da sua formação acadêmica, hoje é preciso que você vivencie várias habilidades dentro de uma única profissão. Vocês estão ouvindo aqui meus cachorros, gente? Coisa linda! Estão achando, Adoro! Eles adivinham quando eu estou falando. Lógico, ele está ouvindo sua voz. Isso é comunicação, meu amor. Seja racional ou não.
Por isso que eu amo comunicação, tá vendo? Que ciência maravilhosa. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é essa capacidade da gente se reinventar e descobrir múltiplas habilidades. Isso é uma das habilidades pedidas para o profissional do futuro, né? Isso, exatamente. Então, só voltando um pouquinho, o Sebrae tem essas oficinas de pitch e tem também uma solução massa, que é uma ouvidoria oratória. Oratória com comportamento empreendedor, né? Oratória para empreendedores. Eu estou esquecida um pouco do título, mas é trabalhar a oratória com comportamento empreendedor. E aí procure o Sebrae Caruaru, que vocês vão ver que vai ser muito massa. Eu acho que cabe aí outra dica, viu, Tenafly? Fazer uma turma aí com o pessoal. Mas isso é muito importante, gente. A comunicação é tudo. E voltando aí para o que Lívia falou, aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu tinha isso, né? Meu Deus, eu sou fonoaudióloga e trabalho com o povo meio que não entendia, né? Tal, mas eu tenho MBA em marketing e coach e tal, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa, fazia curso. Só que eu desenvolvi habilidades em outros segmentos. Eu também tenho um projeto com o terceiro setor, né? E aí também trabalho a parte de gestão pública, tive uma experiência grande com gestão pública. E aí tinha hora que eu me pegava assim, meu Deus do céu, eu não quero ser o pato, porque o pato ele anda, voa e nada e não faz nada direito, né? E eu sempre digo isso nas minhas coisas. Meu Deus, será que eu sou o pato? Mas eu faço as coisas até direitinho, né? Assim, eu sou requisitada, assim, né? Meio que caiu um banzo, ao mesmo tempo, uma autoestima. Aí eu estava no César e vi um jovem de 30 e poucos anos. Ele disse, ele também tinha, a formação dele era algo, não sei se era biblioteca, fisiologia, filosofia, uma coisa assim, mas... E ele estava lá, né? Dentro do universo, ele tem uma startup super mega power, assim, não sei se ela é unicórnio, mas ela é bem conhecida. E ele disse, olha, eu sou uma pessoa de projetos. Ora, eu estou aqui fazendo a apresentação, é a minha startup, tal. Ora, eu estou no meu outro projeto de vida, que é tal. Aí eram coisas que ele dizia, minha gente, completamente diferentes. E aí eu me segurei na cadeira e eu estava com minha irmã é formada em ciência da computação também, é consultora do Sebrae, mas está desenvolvendo agora um projeto junto, ela é da área de gestão de mapeamento de processo, essa parte de gestão de processo. Aí eu olhei para ela assim e disse, meu Deus, ele disse tudo que eu queria ouvir, sou eu. Aí ela riu. Minha irmã ela é mais cética, mais pragmática, e ela riu. Eu disse, é isso, por que eu fico me culpando o tempo inteiro? Porque, né? Mas, assim, é importante você ter habilidades em outras coisas, e várias multinacionais, né, Lívia? A gente sabe que hoje a formação ela é importante, mas eles focam muito mais e eles passam uma semana de treinamento com jogos para ver quais são suas habilidades em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. É comportamento, né? A parte comportamental hoje, eu tenho um sobrinho que ele fez um processo seletivo de trainee na Gerdau e ele disse, tia, foi uma semana de jogos. Agora, cada jogo tinha exacerbava um comportamento que eles ali avaliavam a gente. Vê que bacana. Então, Vocês já ouviram falar num termo que é nexialistas? Nexialistas? Alguém já ouviu? Não. Explica aí pra gente. Gente, vê, eu achei tão fantástico isso, porque Vou até anotar. Numa educação, digamos assim, da era industrial, a gente tinha assim, eu posso ser isso ou aquilo, né? Tipo, ou eu sou boa em humanas, ou eu sou boa em exatas. E outra coisa, eu tenho que me especializar, né? Eu tenho que me especializar e ser cada vez melhor em uma coisa única e específica. Então, quando a gente vem aí com a quarta revolução ou
ou a era da informação, como é que a gente queira chamar, a gente vê que o profissional hoje que está sendo mais requisitado é aquele profissional que, claro, não é defeito você ser especialista em alguma área, é interessante, mas você tem que ter uma visão sistêmica, uma visão do todo mais ampliada. E isso que é o nexialista. Você não precisa necessariamente saber de tudo, mas você precisa saber onde você vai encontrar. E eu achei fantástico essa definição, porque faz com que você tire do peso aquela obrigação de saber de tudo e de não poder errar porque você é especialista em tudo, ou essa questão que você está falando, eu vou fazer um monte de coisa e eu não vou ser bom em nada. Então, essas coisas que a gente vai criando como valor, como verdades absolutas, isso vai caindo quando você vai se imaginando, beleza, eu não necessariamente preciso saber de tudo. E quando a gente trabalha com projetos, isso fica muito evidente, porque você pode ser um gestor de projeto que não necessariamente você seja expert na área técnica, isso. Mas você sabe lidar com pessoas, você sabe trabalhar com o grupo para encontrar o melhor resultado, você sabe buscar especialistas que vão fazer a diferença naquele grupo. Então, isso é uma diferença importante quando a gente pensa em trabalhar nesse formato de futuro, no formato inovador. É a gente não se apegar em modelos pré-moldados e entender que você não tem uma habilidade hoje, mas que você pode ter. Você pode trabalhar para ter. E pegando esse gancho aí de Lívia, é interessante como a gente vê essas coisas voltando, né? Na verdade, quando o Platão criou o termo de Kubernetes, que era o cara que era o timoneiro, ficava no navio, ele não precisava saber tudo aprofundadamente, mas ele quis saber um pouquinho de cada coisa para fazer o barco andar. E aí que veio a palavra também governo e cibernética, né? Então a gente vê essas coisas voltando, né? Esse conhecimento necessário para governar. Massa mesmo. É verdade. É isso. E assim, e graças a Deus que essa nova geração, os próprios colégios, minha filha estudou no colégio em que não tinha essa de que você vai fazer vestibular, ela fez ensino médio no colégio aqui em Recife, que para ele pouco importa se você fazia medicina ou engenharia, o que for. Você tinha que ser bom em todas as cadeiras. Então, assim, minha filha é voltada a humanos, ela começa direito, né? Começou vocês ontem na federal, mas ela é muito boa em matemática, né? Ela tirou uma nota altíssima em matemática, coisa que outrora a gente não via. Eu tiro por mim, né? Eu era muito boa na parte de biologia e ciência do que na parte de exatas. Então, hoje não tem isso. Os colégios, eles fazem de tal forma que o cara tem que saber de tudo mesmo. E eu digo a ela, olha, não venha me fazer direito sem não se aproximar da inteligência artificial. Tá? Então, já saiba que você vai ter que caminhar junto aí com a inovação, com a tecnologia no mundo do direito, sim. Né? Senão você vai ficar de fora. É a mesma coisa de arquitetura. Eu digo, por favor, essas plataformas, o que tiver de pagar, os custos que tiverem, mais faça, porque eu estou no pé dela para o BIM, e ela está resistindo, mas porque ela não gosto dessas tecnologias, mas ela tem facilidade e ela tem que entender que não tem outra saída, né? Ela precisa se envolver nesse universo, sim, não é só a parte da criação, né? Porque essa turma da arte, a cabeça é muito mais voltada para a criação do que para essa parte da tecnologia e etc, etc. Mas, enfim, vamos continuar, porque ainda tem mais. Que horas são? Vamos embora. Tem um tempo? Temos mais um pouquinho aí. Boa sorte, professora. Então, o storytelling, né, que estão falado aí, ele nada mais, nada é do que contar uma história. Então, você pode utilizar, como o pessoal fez o Pitch Elevator, pode utilizar daquela forma como se fosse uma contação de história, né? E agora, lógico, dentro de todo aquele roteiro necessário para que facilite a compreensão do teu interlocutor. Então, storytelling contar história, tá, gente? Isso aí é o inglês que sempre está entrando aí conosco, mas é um nome até bonito. Né? O storytelling é um conjunto de técnicas para conversar
com o seu público, usando a história da empresa, do produto, as expectativas e os desejos do cliente. Né? E achei bem bacana, o Guilherme Alves, ele começou a palestra dele fazendo um storytelling, né, da vida dele. E isso, por que o storytelling? Porque ele adere à comunicação, né? Ele faz com que as pessoas observem, até porque ela faz um pouco uma viagem, ela meio que começa a criar a imagem daquilo que você está contando na cabeça. Então, isso faz com que haja maior absorção do contexto, né? E da ideia. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Vejam essa leitura e se ela não vai ser bem familiar para vocês. Meu amigo e eu vivíamos juntos em um apartamento. Trabalhávamos longas horas e ganhávamos pouco. No fim do mês, não tínhamos dinheiro nem para o aluguel. Um dia, descobrimos que aconteceria uma conferência em nossa cidade. Todos os hotéis estavam lotados. Decidimos colocar 3 colchões no chão e alugá-los para ganhar dinheiro extra. Em algumas horas, criamos um site para alugar nossos colchões. Oferecíamos uma casa com cama, café da manhã e simpatia. 6 dias depois, estava no site o aviso, lotado. E assim surgiu a ideia de uma empresa avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. A ideia de uma empresa que conecta pessoas com lugares. E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem que empresa é essa? É a Airbnb. Airbnb. Quantos hotéis a Airbnb tem? Nenhum. Né? Quantas de estrutura física, de patrimônio, de passivo, de edificações? Nenhum. E tudo começou com um belo storytelling. Veja que história bem contada. Né? Ele focou no problema, né? Ele disse como foi que ele fez, o que ele utilizou, as ferramentas que ele utilizou, né? Como foi que ele fez o canal de comunicação, quem era o cliente, tá tudo aqui, né? Então, esse é um case bem, eu acho ele super simples, né? Eu acho que, com certeza, para estar aqui, foi exatamente da forma como eles apresentaram. Simples, né? Numa linguagem que todo mundo entende, né? Que isso é bem importante. E essa é a história do storytelling. Terminamos nossa apresentação. Então, eu elenquei aqui, né, diante disso que a gente falou, e eu gosto muito de terminar com essas dicas, porque, como eu disse a vocês, né, o pitch, né, essa forma de comunicar, ela é para a vida, né, e tão necessária no momento atual. Eu tenho a minha filha mais nova, estudou no colégio Auxiliadora, e o Auxiliadora deixou para ela um grande legado. Lá no maternal, jardim, a primeira infância, né? Eles fazem, eles têm um hall onde as crianças sobem a escada e de manhã toda a comunicação da escola, né? O que vai ter uma missa, vai vir uma visita, tudo que eles tinham de comunicar, quem comunica são as crianças. Ele entrega o microfone, ele elege, diz, olha, hoje é você. Ele entrega o microfone e passa, né, o que aquela criança tem que passar de mensagem. E eles iam lá para frente, e eles iam, às vezes era uma oração que eles faziam. E eu olhava aquilo, eu fiquei encantada. Eu digo, meu Deus, se todo o colégio fizesse isso, como a gente ia acabar com o tão famigerado medo que é falar em público. Essa minha filha, ela tem uma facilidade extrema, né, de falar, e eu tenho certeza que não foi pela minha educação, né? Todas as duas têm, mas essa em especial, porque ela é muito tímida, ela é muito concentrada, ela é muito contida, muito razão, mas ela não tem o menor. Se ela tiver confiança, ela fala, ela já fez teatro, ela já interpretou Escravizaura,
é impressionante. E eu sei que o colégio trouxe isso de bom para eles. Então, eu queria que vocês refletissem, que destrave, tire de vocês, arranquem todas essas crenças que o livro falou, tudo de educação, né? A gente está aqui no mundo para se comunicar, né? Os animais se comunicam, né? E eu acho que isso é inerente a cada ser e a gente precisa só treinar, gente. Então, eu já vou começar com vocês com a dica. Treinar. Gravem a fala de vocês. Quando tiver que falar com um grupo de amigos, agora o WhatsApp, ele bota mais de uma pessoa com vídeo. Façam vídeo, que aí é a forma que vocês estão ali se vendo. E, eita, esse é meu melhor lado, se eu botar a câmera assim. Tudo é treino. Treino, e aí vocês vão desenvolver esta habilidade, tá? Persuasão. Tentem o máximo possível passar nessa comunicação de vocês a persuasão. E não é o enrolation, não. Até Lívia falou aí no Canvas U. Não tentem passar o enrolation. Isso é fadado a ser desmascarado, né? Não existe essa mentira, ela não vai por muito tempo. Não dá para a gente subestimar, né? Tudo que eu falei aqui, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que vocês podem estar aí com o celular, botando no Google, tá falando a maior mentira do mundo. Não, isso aí, por isso que eu sempre tenho um cuidado de dizer, olha, isso é inferência, isso é evidência, a gente precisa ter fontes, porque as palavras, ela têm muita força, né? E principalmente nesse momento de inspirar, de persuadir pessoas, né? Contextualize problema, né? Fale da solução e fale das vantagens. Se vocês focarem nesses 3 itens, falar do problema, falar da solução e falar das vantagens, vocês vão conseguir, de fato, contextualizar e ter muita atração pela ideia. Uma boa ideia tem mesmo valor. Uma boa ideia, ela tem o mesmo valor de uma ideia ruim. Uma boa ideia, ela tem o mesmo valor de uma ideia ruim. Sabe por quê? Se ela não for implementada, não valeu de nada. Muito pelo contrário, eu acho que ela vai trazer muito mais dores. Porque se alguém pensou também a tua ideia e implementou, tu vai ficar muito mais frustrado. Frustrado porque não implementou e frustrado porque foi alguém e fez isso. E sabe onde isso acontece? Uma coisa simples do dia a dia. Quando a gente está na sala de aula e aquela pergunta que a gente quer fazer ao professor, ou então num evento, e a gente não faz, aí chega o outro lado, faz exatamente a mesma pergunta. E como é que você se sente? Com ódio, né? Pô, a pergunta que eu ia fazer, que eu queria fazer. Então, uma coisa que a gente fala muito na FING é que ideias sempre são boas. Que mesmo que... Uma coisa que Lívia falou, quando a gente fala uma ideia, puxa outra, puxa um insight, puxa alguma coisa de algo, aquela ideia vai servir. Então, sempre expor, né? Mesmo que para você pareça que ela tá ruim, mas talvez em outra situação ela pode ser boa. E lembra que eu falei que o interlocutor, ele pode estar com algo na cabecinha dele, com várias caixinhas, que aquela tua ideia vai engrenar com a dele. Então, por mais que vocês achem que seja bobagem, mas ela vai somar e ela vai fazer isso, ela vai criando ideias e ela vai criando aquele novelo, né? Novelo de lã que você tanto enrolava e quando vê, tá aquela perfeição. Então, nunca subestime a sua ideia, né? Você precisa falar sim, né? Já é um meio caminho andado de você implementá-la. Só precisa reestruturar para implementar. A outra, pitch é para atrair um investidor, né? Aquilo que eu falei, ele é parte de um processo para você conseguir investimentos. Então, nunca pense que aquele pitch, aquele momento que você vai comunicar, dali eu já vou conseguir 100 mil, 200 mil, não, tá? Ele faz parte de um processo para você chegar nesse momento, né? E o grande gol é esse. O grande gol é quando você chega e diz, o cara olha assim e fala,
toma aqui, Larissa, eu queria sentar contigo, vamos tomar um cafezinho lá, tal. Aparece lá no meu escritório, pronto, gol. Pode sair gritando, tomar cerveja, vinho, porque você definitivamente conseguiu o que é o objetivo do pitch, tá? Se não conseguir contar em pouco tempo, aquilo que eu falei no começo, e muito você também não vai conseguir, tá? Porque você é quem tem toda a ideia, toda a concepção, tudo na cabeça. Então, você é capaz, sim, de resumir aquilo. É capaz, sim, de persuadir o teu interlocutor, tá? E como Tenafly falou aí, né, do filósofo, eu queria trazer também Confúcio. E ele dizia o seguinte: se você não for capaz de vender sua ideia, vê só quando ele disse isso, então, não importa quão boa ela seja, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem a sua ideia, né, e por mais que você ache que ela é boba ou que ela não vá, não importa. Você precisa, de fato, explicitar, dialogar, trocar ideia com alguém, tá? Você precisa, isso inclusive faz parte de um dos comportamentos empreendedores, que é busca, né, de informação e rede de contatos e persuasão. São três em um só, mas você precisa sim, não cabe mais a gente pensar em algo que possa trazer uma solução de um problema e a gente fechar, né, no casulo. Não tem. E, por fim, eu queria deixar aqui uma dica, né, do Peter, duas, né? O outro eu vou mandar no grupo, o livro que eu esqueci, que é o do Dan Room, que fala sobre essa importância da imagem, né, do visual sing. E o Peter Colgate, ele tem um livro chamado The Art of the Pitch. E é bastante interessante também, pela experiência que ele tem. Ele é uma das pessoas que, um dos primórdios aí de falar sobre essa ferramenta pitch. Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? E tantos aprendizados aí, anotei aqui, nexalistas. E pensem nisso, vocês têm a ferramenta que Papai do Céu tanto trouxe, né, de tão importante para a gente, que é o poder da fala, e a gente precisa utilizá-la mais. E assim, eu me preocupei muito, né, Lívia, e até comentei com Conceição, que eu vi o pessoal do desafio muito retraído, até comentei com vocês no começo, né, sem nem querer fazer vídeo, né, e com bastante medo, vergonha, e não sei como isso é passado para eles, eu não sei se essa coisa do mentor, sabe, passado de forma, o cara, né, mentor, sabe. E com um jeito eu fui agora eu faço com o meu pitch, com a minha interlocução, minha mensagem de comunicação, quebrando um pouco isso. Eu não sei se isso acontece aí com vocês na faculdade, mas foi algo que eu fiquei bem preocupada e digo a vocês, abracem aí o Sebrae, participem aí das soluções do Sebrae, com relação a pitch, a oratória, que vocês não vão se arrepender. Era isso.